novo, aqui é o Zelota com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no capítulo de hoje nós vamos ver mais do reinado do Isaac II, Isaac Ângelo. Vamos ver o ressurgimento do reino búlgaro e as tentativas de usurpação que aconteceram durante o reinado dele. Mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, peço a todos que dão um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa é a saga bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Portanto, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para poder entender melhor a história. Caso contrário, vocês podem assistir a qualquer outros dos vídeos que estão lá na videoteca do Zelota, com várias sagas e mini sagas de vários povos de Ocidente, Oriente, África, Ásia. Enfim, tá tudo lá organizado nas playlists. Me sigam também no Instagram, @Zelota, onde lá vocês ficam sabendo das novidades do canal, participam das enquetes para escolher os especiais e também assistir o quadro do Curta com Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do YouTube lá no IGTV. Mas vocês podem também assistir em antecedência se vocês entrarem no acampamento Zelota, e também vocês podem aqui dar uma força para o canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos direto para a história do renascimento do reino búlgaro. Como aconteceu isso? Bom, pessoal, como vocês que já acompanham aqui a saga bizantina sabem que o reino búlgaro acabou lá atrás, né? Sempre foi um adversário perigoso para os bizantinos, até a chegada do Basílio II, né? Que conseguiu acabar com o reino búlgaro em 1088. Então passaram-se mais de 100 anos, quase 200, e tivemos ali várias rebeliões depois da queda do reino búlgaro, e que foram contidas pelos bizantinos. Nada que tenha sido uma coisa que os caras não conseguiram lidar com essas situações. Mas aí em 1185 acontece aí uma nova rebelião, e dessa vez foi liderada pelos irmãos Pedro e Ivan Asen, que vão dar origem a essa nova dinastia búlgara. Bom, a história toda foi culpa do próprio Isaac. O Isaac, ele havia se separado da sua primeira esposa, que chamava Cirina, e resolveu casar-se pela segunda vez. Na verdade, esse segundo casamento dele era mais por uma questão de aliança, ou de fortalecer a aliança com a Hungria. Então ele ia casar-se com a filha do Bela III da Hungria, que chamava-se Martina da Hungria. E esse casamento seria muito pomposo, né? O Isaac queria fazer uma festa para se tornar inesquecível. Então ele precisava de dinheiro. Então para isso ele aumentou os impostos para poder ter dinheiro para fazer o casamento inesquecível dele. Então o que aconteceu foi que os impostos ficaram mais pesados e as populações, principalmente aquela população que via naquela parte das montanhas dos Balcãs, para quem viu os outros vídeos aqui do canal, as várias civilizações que viveram naquela região, você sabe que é uma região que não é muito produtiva, não é muito favorável para quem vivia por lá. Então foram escolhidos como os líderes, né, para conversar com Isaac, justamente o Pedro e Ivan Asen, que foram até uma das residências imperiais em Kipsela, que era justamente na Trácia ali, né, colado com a Bulgária. E essa cidade é a atual cidade de Ipsala, na Turquia. Bom, então os dois irmãos foram lá de boa vontade, né, pedir para fazer parte do exército bizantino, e lá eles poderiam até receber uma prônia, né? E o que seria uma prônia? Era um feudo no Império Bizantino, que era dado como um prêmio vitalício, né? Às vezes era até um feudo hereditário, alguém que tenha realizado grandes feitos para o Império. E essa prônia ficava ali perto das montanhas, e assim eles poderiam ter renda necessária para pagar esses impostos. Porém, o Isaac II, ele de cara não apenas rejeitou essa proposta, como também foi extremamente rude com os dois irmãos. E aí deu início à rebelião.
Em 1186, os irmãos Assem deram início a esse levante contra o Bizâncio, se aproveitando inclusive de que a popularidade do Isaac não era lá essas coisas. Ele tinha acabado de sair daquela guerra contra os normandos, como a gente viu no vídeo anterior. Então, a princípio, eles não conseguiram o apoio da população, e aí eles tiveram que apelar para a religião. O povo ficou ali com medo de participar e tal. Então foi o que eles fizeram. Eles construíram na cidade de Velico uma igreja que era em homenagem a São Demétrio de Tessalônica, que era o santo padroeiro da cidade de Tessalônica. Então eles haviam alegado de que o santo Demétrio, São Demétrio, havia abandonado os bizantinos e estava apoiando a causa búlgara. Então, com isso, os búlgaros, começaram a se sentir mais motivados e confiantes que eles conseguiriam enfrentar os bizantinos numa batalha. Então, os bizantinos que viviam na Bulgária começaram a deixar ali o território búlgaro, e o primeiro ataque foi contra a cidade fortificada de Preslav, que era uma cidade importante, inclusive tinha sido a primeira capital do primeiro reino búlgaro, e hoje é uma pequena aldeia que não tem mais do que 1000 habitantes. Na verdade tem um pouco mais de 500 habitantes vivendo lá. Mas aí o que aconteceu? Quando eles atacam essa cidade, o Pedro ele acaba sendo coroado como o czar da Bulgária. E aí o próprio Isaac teve que comandar um exército para enfrentar os búlgaros. E aí na primavera de 1186, os búlgaros montaram um acampamento nas montanhas, já esperando ali os bizantinos. Mas esses bizantinos chegam à noite e de forma ali bem discreta, sem ter sido notados, e conseguem invadir o acampamento dos búlgaros nas montanhas. Então eles acabam fugindo desse acampamento e cruzam o Danúbio até o território dos cumanos, que era um povo meio nômade ali, e que vai acabar recebendo esses búlgaros. E aí o Isaac, como um gesto simbólico, ele vai até a casa do Ivan e pega a imagem de São Demétrio para mostrar que o santo havia retornado e iria novamente abençoar Bizâncio. E aí ele deixou rapidamente o local, obviamente com medo de uma emboscada, e sem controlar totalmente a província da Bulgária, ele se deu por satisfeito e retornou para Constantinopla para comemorar. Comemorar uma vitória que não foi uma vitória concretizada de fato. E aí o território foi abandonado, então os búlgaros retornam para lá novamente, e também com os cumanos, que agora estariam aliados aos búlgaros. Então eles não apenas recuperaram aqueles territórios que eles haviam tomado, como também eles conquistam a Moésia, o que daria um território grande para dar início ali ao segundo reino búlgaro. Então agora, dessa vez, o Isaac ele envia 3 generais para enfrentar os búlgaros. Bom, o primeiro desses 3 generais foi o Sebastocrator João Ducas, que vai utilizar um esquema mais defensivo, uma postura mais defensiva contra os búlgaros. E esse João Ducas ele era um tio de Isaac, Ele conseguiu até com sucesso fazer a defesa do território. Mas aí ele acaba sendo chamado de volta para Constantinopla por uma suspeita de estar conspirando contra o Isaac. E aí é enviado um segundo general. Esse foi meio bizonho, que era o João Cantacuzeno. O João Cantacuzeno ele também era César, ou seja, ele era o vice-imperador ali do Isaac e era cunhado dele. Só que esse João, ele havia sido cegado pelo Andrônico, naquelas paranoias do Andrônico de enxergar ali inimigos em qualquer canto da parede. E aí ele ficou cego, mas não completamente, Ele ainda poderia comandar uma tropa. Porém ele chegou e
subestimou os búlgaros, atacando os búlgaros nas montanhas, achando que conseguiria uma vitória fácil de lutar contra selvagens. Bom, Crasso conhece bem isso aí, né? E aí ele acabou sendo emboscado, e inclusive as suas roupas, né, imperiais foram tomadas e exibidas ali pelos dos búlgaros, pelos irmãos Acém, depois desse evento aí que aconteceu com o João, é que ele foi afastado do cargo de César e foi destronado, né? Depois o irmão do Isaac acaba ali assumindo como vice, né? Que era o Aleixo. Bom, e o terceiro general foi justamente o que sobrou daquela época do Andrônico, que havia também combatido os normandos, que foi o Aleixo Brana. Só que o Aleixo Brana acabou cruzando os braços e não fez nada contra os búlgaros. Ele na verdade se volta contra o Isaac, como eu falei no vídeo anterior, que haveria ali uma traição. Ele tentou usurpar o trono do Isaac. Eu vou contar essa história um pouquinho mais na frente. Bom, que deixou Isaac ali com duas situações para ter que resolver. E aí, no inverno de 1187, os cumanos foram para o norte e na primavera os bizantinos partiram para uma nova ofensiva. Então eles conseguiram ali pequenas vitórias e depois sitiaram a fortaleza de Lovek por 3 meses, mas não conseguiram derrubar a cidade. Então depois desse cerco, que acabou não dando certo, é feito um acordo de paz, é feito uma trégua. Então Bizâncio ficaria com aquela parte que justamente era nas montanhas dos Balcãs, que não era muito interessante, e os búlgaros ficariam com o território que eles haviam conquistado, com a Moésia e entre outras cidades. E o Império Bizantino teria que reconhecer o Estado búlgaro, que seria agora a fundação, né, do segundo reino búlgaro. Bom, como consolo, né, Isaac ele tinha feito 2 reféns ligados à família dos irmãos Acém, né, que era a esposa do Ivan e o irmão mais novo, que chamava-se João. Né? E, na verdade eram 3 irmãos, existia esse terceiro irmão que era mais novo. Depois ele acaba sendo libertado, ele volta, enfim, aí já parte para a história do segundo reino búlgaro. Bom, em 1190 o Isaac tenta novamente atacar os búlgaros, mas ele chegou até a cidade de En e voltou no meio do caminho, acabou desistindo desse ataque. Só que nessa volta para casa ele acaba sendo emboscado, e foi justamente quando aconteceu a batalha de Triávina. E foi onde o imperador escapou por muito pouco. Né? Diz que ele saiu do cavalo, pegou sua espada e saiu abrindo o caminho entre os próprios homens para sair correndo daquela situação, mas escapou fedendo. Bom, no mesmo ano, o Isaac ele colocou um primo dele chamado Constantino como duque de Fililópolis, que era ali próximo, né, para conter os ataques dos búlgaros justamente a essa cidade. Mas aí o mesmo Constantino ele acaba também se voltando contra o Isaac. Ele conquista a confiança dos homens e aí resolve dar um golpe. Resolve que vai tomar o trono do Isaac. Mas aí ele acaba sendo traído pelos próprios apoiadores dele e também acaba sendo cegado. Bom, aquela notícia do que aconteceu com Constantino foi bastante comemorada por Ivan, que havia até dito que torceria para que essa dinastia dos Ângelos durasse muito tempo, pois eles nunca teriam capacidade de derrotar os búlgaros. Com relação aos territórios, no caso da Sérvia, lembrando que a Sérvia era um grão-principado que era governado ali pelo Estevão Neumânia, né, que era um grão-príncipe. Então ele tinha também os seus interesses e tinha aquele apoio dos irmãos Acém, como a gente viu já um pouco lá atrás, na época da Terceira Cruzada. E aí naquele mesmo ano de 1190, ele atacou a cidade de Skopje e derrotou as tropas bizantinas que estavam na Sérvia, em uma batalha que aconteceu no rio Morava, que é um rio na Sérvia. E aí acabou sendo depois feito um acordo e várias cidades ficaram com ele, né, sob seu domínio, entre eles
além da própria cidade de Skopje, entre essas cidades também tinham as cidades de Belgrado, Nis e entre outras cidades aí acabaram sendo anexadas ao território dos sérvios. Bom, e com relação à Hungria? Bom, a relação da Hungria era uma relação que foi o seguinte: na época do Andrônico a coisa ficou tensa, justamente pelo fato dele ter mandado executar Maria de Antioquia, que era a cunhada do Bela III. Então ele apagou, no caso, a Maria de Antioquia da existência, né? Isso levou a uma guerra que durou de 1182 até 1184, como a gente já viu, que o Bela havia tomado a Dalmácia e também uma parte da Croácia. E aí quando Isaac assumiu o trono, os territórios que ficavam ali na Sérvia foram devolvidos para ele. Mas depois, como a gente já viu agora há pouco, o Estevão Nemanja acabou pegando para os sérvios, né? E aí o Isaac fez uma trégua com o Bela III, né, de fazer essa reaproximação com a Hungria, que quase foi anexada ao Império Bizantino na época do Manuel, como a gente viu nessa própria saga. E aí, com isso, ele acaba casando-se, né, com a filha do Bela, como a gente viu aí no começo do vídeo, a Margarida da Hungria. E aí, eles acabam fazendo essa aliança de fortalecer novamente essa relação. Bom, tivemos uma outra revolta que foi a revolta de Aleixo Brana. Bom, a questão é que a nova política que o Isaac havia adotado, ela era contrária do Andrônico, né? Ele abriu um velho cenário, né? Que era aquela elite proprietária de terras, sendo novamente favorecida e os mais pobres ficarem satisfeitos. Só que essas mudanças que o Isaac fez acabou afetando o exército, como também outros setores. E aí tem essa distribuição dos feudos que passou a ser feita de uma forma injusta. E assim foi pensado pelo Aleixo Brano e também pelos outros militares. Por isso que ele se voltou contra o Isaac. E também surgiram oficiais que começaram a compra de títulos, né? Então temos aí o retorno da corrupção em Bizâncio. Então, com esse cenário, o Aleixo ele consegue juntar uma boa parte do exército, que era justamente aquela ala que estava insatisfeita com essa distribuição desses feudos, e na Trácia, que era justamente de onde ele veio, ele começa a fazer o seu plano de atacar Constantinopla. Então, primeiro ele consegue tomar a Trácia, e aí depois, na primavera de 1186, o Aleixo ele avança até Constantinopla para fazer um cerco na cidade. Antes de chegar na cidade, ele já tinha conseguido o apoio dos pescadores que viviam no subúrbio da cidade. E esses pescadores eles atacaram as frotas imperiais e os marinheiros tiveram até muito trabalho para conseguir repelir esses ataques. E aí o cunhado do Isaac, que era o Conrado de Monferrato, que era casado com uma das irmãs, né? Uma foi com aquele João, que eu falei um pouco lá atrás, e a outra irmã que era casada com Conrado de Monferrato, e sugeriu ali ao Isaac que ele convocasse os latinos para enfrentar o Aleixo Brana e o exército, né? Que uma parte do exército bizantino estava do lado do Aleixo Brana. Então ele junta ali 250 cavaleiros, 500 soldados de infantaria, mercadores muçulmanos, assim como também uma parte da plebe urbana que apoiou o Isaac na sua ascensão, até também uma parte da nobreza que também o apoiou. E aí ele montou aquele exército alternativo e o Conrado ficou no comando desse exército. Então Conrado consegue vencer o Aleixo e até tira a vida do Aleixo, e os apoiadores da causa fugiram. E os nobres, né, que haviam apoiado, a parte da nobreza que tinha apoiado o Aleixo Brana, pediu perdão ao imperador e tal. E o pessoal que vivia do outro lado do Mar de Mármara acabou não sendo perdoado, né? Os latinos foram autorizados a ir para lá para atacar os partidários de Brana, e assim como também foi atirado fogo grego contra esse povo, o que vai levar a uma destruição do subúrbio em Constantinopla também. E só depois de tudo isso é que o Isaac perdoou os rebeldes em Constantinopla, que depois
repeliram atacando, ou no caso se vingaram atacando os bairros latinos, mas os europeus conseguiram conter esses ataques, né, que só foram acabar quando a corte bizantina foi e se intrometeu na história lá para acalmar os âmbitos, né, e iria levar ao fim dessas hostilidades. Bom, e tivemos mais uma tentativa de usurpação, que foi com Teodoro Mancafa. Essa também aconteceu em 1186 na Filadélfia, né, que era a região, como eu falei também já lá atrás, ficava na Lídia, né, essa cidade ficava na Lídia, e foi um reino, né, e depois passou para o reino de Pérgamo, né, para o território do reino de Pérgamo. O Teodoro Mancafa, ele se rebela e tenta a independência da região. E aí ele chegou até a cunhar moedas, né, com a esfinge dele, negociar terras com os vizinhos, e ele faz essa parceria com o sultanato de Rum. Só que aí o Isaac agiu rápido e conseguiu reconquistar a cidade. Teodoro ele consegue fugir para Icônio, que era a capital do sultanato de Rum, e lá ele foi bem recebido. Porém, existia uma disputa interna dentro do sultanato, porque o Kiji Arslan II, que era o soberano, e o seu filho, que era o Kai Khosroes I, se declarou ali como o legítimo herdeiro e quem deveria assumir ali o califado, né, esse califado do sultanato de Rum. E aí ele acabou permitindo não só a entrada do Teodoro, como também que o Teodoro recrutasse um exército para lutar contra os bizantinos. E aí ele começou a atacar as cidades que ficavam na fronteira entre o Império Bizantino e o Sultanato de Rum, e começou a saquear essas cidades. Bom, Isaac, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, ele não tinha como lidar com tudo isso que estava acontecendo nesse ano de 1186, como a gente viu, foram várias situações. E aí o que ele faz? Ele resolve subornar o Kai Khosroes, que acaba traindo o Teodoro, prendendo o rebelde e depois o entregando nas mãos do Isaac. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com a terceira e última parte desse reinado do Isaac Ângelo no próximo sábado. E nós vamos ver o falso Aleixo que apareceu em Constantinopla. Eu falei que haveriam outros rapazes que surgiriam se passando pelo Aleixo II. Veremos também a política interna, vamos ver as questões com a igreja e como foi a queda do Isaac Ângelo. Na segunda-feira tem curta com o Zelota e na próxima quarta vamos ver a segunda parte da história do Reino do Ponto. Eu vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.